Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós estudaremos a segunda lição do nosso terceiro trimestre de 2020. A lição fala sobre despertamento espiritual, um milagre. Despertamento espiritual, um milagre. Mas antes de prosseguir, eu gostaria de te fazer duas perguntas. O que realmente é um despertamento espiritual? O que realmente é um despertamento espiritual? A outra pergunta que eu quero te fazer é: quais as finalidades de um despertamento espiritual? Quais os objetivos? Quais as finalidades de um despertamento espiritual? Bem, o tema desse nosso terceiro trimestre, o tema geral desse terceiro trimestre é os princípios divinos em tempos de crise. Bem, nós estamos aqui representando a Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga. Nós estamos aqui em Itaquaquecetuba, São Paulo. O Ministério do Ipiranga, ele é presidido pelo pastor Alcides Fávaro e nós estamos sob a supervisão do pastor setorial, o pastor André Felipe. Como eu disse, hoje nós vamos estudar a lição de número 2 do nosso terceiro trimestre. Essa lição que nós estamos estudando é da revista de adultos, publicada pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. As lições, elas foram escritas e comentadas pelo saudoso pastor Eurico Bergsten. O pastor Eurico Bergsten comentou esta lição ainda na década de 90, porém o assunto ele permanece tão atual e necessário para os crentes de todas as épocas. O título da lição é Despertamento, um milagre. E como eu sempre peço, caso seja possível, faça as anotações das referências bíblicas para leituras posteriores e também dos pontos que chamarem mais a sua atenção. Eu já quero te pedir para curtir a aula, já clica aí em curtir, também se inscreva no nosso canal, ative as notificações, assim nossas aulas terão cada vez mais alcance. Uma coisa que eu gostaria de lembrar é que todo esse procedimento é gratuito. Se inscrever no YouTube é gratuito, não tem custo nenhum, é totalmente de graça. Então se inscreva para o YouTube também reconhecer e ver que o conteúdo do nosso canal, com as aulas da escola dominical, são relevantes, são importantes e assim ele faz com que essas aulas alcancem cada vez mais internautas, ok? Essa aula nós pretendemos trabalhar com ela de 30 a 40 minutos. Fique até o final, se for possível, e nós ficaremos agradecidos. Vamos fazer nossas leituras? Bem, eu vou ler o título da lição novamente, o texto áureo, a verdade prática e vou informar as referências bíblicas que estão servindo de base para a lição de hoje. O texto áureo, ele se encontra em Romanos capítulo 13, versículo 11, e diz o seguinte: isto digo, o apóstolo Paulo falando, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A nossa verdade prática diz: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. O despertamento espiritual é uma consequência à submissão da vontade de Deus. A leitura que servirá de base para o nosso comentário, a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Esdras e também no livro de Neemias. No livro de Esdras, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. No livro de Neemias, no capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 4. Ok? A introdução da nossa lição, vamos para as leituras introdutórias do comentário propriamente dito, que diz o seguinte: o decreto de Ciro já estava lavrado. Os judeus poderiam voltar à terra, reerguer os muros de Jerusalém e reconstruir o Santo Templo. No entanto, a tarefa parecia bastante difícil. A maioria do judeu estava acomodada à vida na Babilônia e não estava disposta
a voltar à terra de Israel para executar o plano de reconstrução. Somente o Espírito Santo poderá levantar homens necessários ao desempenho de semelhante tarefa. Foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor levantou, ou o Senhor suscitou homens que não se prendiam às coisas efêmeras da vida. O Senhor levantou homens que não estavam presos às coisas passageiras, aquilo que não era perene, aquilo que não era constante. Então, homens que não estavam presos às coisas efêmeras, às coisas passageiras dessa vida, e cuja visão estava na redenção da linhagem de Israel. E deu um despertamento semelhante que tanto precisamos nesses tempos, ou nesses tempos difíceis. Então, nós vimos aqui a nossa introdução e nós deparamos que, relembrando a lição anterior, que Ciro já havia lavrado o decreto que os judeus que estavam em Babilônia, eles poderiam voltar, eles tinham a liberdade, se quisessem, voltar para Jerusalém para poder fazer a reconstrução ou a reedificação do templo em Jerusalém, que havia sido destruído, que havia sido desmoronado. Mas na nossa introdução nós vimos que a maioria do judeu já estava acomodada à vida na Babilônia. Bem, nós vamos tratar aqui de algo que aconteceu no passado, que serve de exemplo, nós estamos contextualizando para os nossos dias. Embora nós estamos falando do tempo de Daniel, embora nós estamos falando do templo de Esdras, embora nós estamos falando do templo de Neemias, o que é importante aqui para nós é que o que aconteceu naquele tempo sirva de base e sirva de exemplo para os nossos dias. Então, espero eu que, por intermédio do Espírito Santo, você consiga entender e fazer uma ponte, fazer uma comparação do que aconteceu com a dificuldade do povo de Deus nos tempos de Daniel, nos tempos de Jeremias, baseado nas lições que nós estamos transmitindo, e trazer para os nossos dias. Eram tempos difíceis naquela época, sim. Como é que aqueles tempos, como que as dificuldades apresentadas naqueles tempos, elas foram superadas? Como é que eles venceram? Então, nós trazemos os exemplos, as lições registradas na Bíblia, mesmo no tempo passado, para que nós apliquemos e aprendamos com elas hoje em nossos dias. Eu quero adiantar que o ponto central da nossa lição é a submissão à vontade de Deus gera o despertamento espiritual. A submissão à vontade de Deus gera um despertamento espiritual. Eu não gostaria de dizer, mas eu vou falar. Eu acredito que você assim tenha entendido que para que verdadeiramente nós sejamos despertados espiritualmente, nós estejamos debaixo da vontade de Deus, submissos à vontade de Deus. É esse tipo de entendimento que eu espero que o Espírito Santo vá transmitindo para você, independente de eu fazer o comentário ou não, ok? Vamos entrar então nos nossos tópicos. Essa lição, a lição de número 2, ela é dividida em 4 tópicos. O primeiro tópico, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Segundo tópico, as finalidades do despertamento espiritual. Vai responder a nossa segunda pergunta inicial. O terceiro tópico diz que Deus cumpre as suas promessas. E o quarto tópico, que o despertamento torna homens obedientes à palavra de Deus. O despertamento torna homens obedientes à palavra de Deus. E só para lembrar, quando nós estamos falando aqui de homens, nós estamos falando do ser humano como um todo, tanto do homem quanto da própria mulher. Vamos para o nosso primeiro tópico.
Primeiro tópico é o despertamento espiritual emana do próprio Deus. A nossa leitura diz, no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. E também diz, Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel, entendam isso aqui que nós vamos falar. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento. Não foram as orações de Daniel, nem a sua vida santificada que produziram o despertamento. Mas quem produziu o despertamento foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento em Ciro. Então, Isaías capítulo 26, versículo 12, a palavra de Deus diz, tu és o que fizeste em nós todas as obras. Então, quem faz todas as coisas em nós é o próprio Deus. Então, quem criou o despertamento lá no rei Ciro, quem produziu o despertamento em Daniel para orar, foi o próprio Deus. E a própria palavra, como li, Isaías capítulo 26, versículo 12, diz, tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Então tudo é emanado, tudo é produzido, tudo está originado em Deus, no espírito do homem, quando esse permite que Deus assim trabalha. Deus usa um instrumento para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Então o que nós estamos vendo? Que quando Deus age e nós dizemos que por intermédio do homem, na verdade o homem ele foi um instrumento, um instrumento para poder fazer a vontade de Deus, para poder executar o plano de Deus. Mas quem é o autor desse despertamento para o homem poder executar a vontade de Deus? O autor do despertamento é o próprio Deus. E o homem, nesse cenário, ele é um cooperador. Nós estamos vendo que Deus usa instrumento para cooperarem com ele. Então o homem, ele faz uma operação em conjunto com Deus. Então o homem coopera. O homem coopera e Deus usa o homem como instrumento para fazer a vontade dele. Em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 6, a palavra de Deus diz que Deus que opera tudo em todos, embora exista diversidade de dons, mas é Deus que opera tudo em todos. Então nós vamos resumir esse primeiro tópico da nossa lição, dizendo que o despertamento espiritual, ele emana, é originado em Deus. Por isso Deus usa instrumentos que achar necessários. Deus usa os instrumentos que ele achar necessários para cooperarem com a sua soberana vontade. Que eu seja um instrumento de Deus, que você seja um instrumento, que Deus veja em mim, que Deus veja em você iniciativa para cooperar com os planos dele, para cooperar na realização dos planos dele. Nesse sentido, nós somos instrumentos que Deus pode achar necessário para realizar a sua soberana vontade. Vamos para o nosso tópico de número 2. O tópico de número 2 vai falar sobre as finalidades do despertamento. Falando especificamente de Israel, nós temos 2 tópicos, dizendo que, primeiro, a finalidade é a restauração nacional de Israel. Restauração nacional. O segundo tópico vai dizer sobre a restauração espiritual de Israel. Bem, eu quero voltar aqui um pouquinho no tempo para nós ficarmos situados quanto ao decorrer de toda esta lição e talvez das demais lições. Vejamos bem, às vezes se cria uma certa confusão por uma falta de entendimento. O povo de Israel, ele passou, eu diria, por 3 cativeiros.
Quais foram esses 3 cativeiros? O primeiro cativeiro, o segundo cativeiro e o terceiro cativeiro. O primeiro cativeiro, vamos chamar aqui de cativeiro egípcio. Vamos chamar o primeiro cativeiro de egípcio, embora o povo não foi levado cativo. O povo de Israel, a família de Jacó, 70 pessoas entraram no Egito voluntariamente, porque José, o seu filho, estava sendo governador ali no Egito, naquele tempo em que a família de Jacó entrou no Egito. Mas a Bíblia diz que com o tempo um outro faraó passou a governar no Egito e não conhecia a história de José. Esse faraó, de fato, passou a ter o povo de Israel dentro do Egito como cativos. Então esse foi o primeiro cativeiro do povo de Israel. O segundo cativeiro do povo de Israel é o cativeiro na Bíblia que está registrado como cativeiro assírio. O cativeiro assírio, ele aconteceu em 2 etapas ou em 2 levas do povo de Israel para a Assíria. Então, a primeira leva foi no ano 740 antes de Cristo. Essa aqui, a primeira leva do povo de Israel cativos à Assíria. E a segunda leva se deu 19 anos depois, que foi no ano 721 antes de Cristo. Vamos dizer que esse aqui foi o segundo cativeiro de Israel. E tem o terceiro cativeiro que nós estudamos na aula anterior, onde nós falamos sobre o cativeiro babilônico. Cativeiro babilônico. Então, o cativeiro babilônico se deu quando o rei Joaquim, ou Jeoaquim, vou colocar aqui, Joaquim era o rei, então, de Israel. Era o rei de Israel. Veja bem, deixe-me aproveitar também e tirar uma confusão que a gente faz entre Israel, entre a história de Israel e entre a história de Judá. Bem, quando aconteceu o cativeiro assírio, quem foi cativo não foi o povo que a Bíblia chama povo de Judá. Quem foi cativo foi o povo de Israel. Aqui, o povo de Israel é conhecido na Bíblia como Reino do Norte. Então, no cativeiro assírio, quem foi cativo foi justamente o povo de Israel. No cativeiro babilônico, quem foi cativo foi o povo de Judá, que a Bíblia relata chamando como Reino do Sul. Josué, por que isso? Eu estou explicando isso porque involuntariamente, e talvez não seria nenhum erro, involuntariamente, nós falamos tanto do acontecido no Reino do Norte, que é Israel, tanto com os acontecidos no Reino do Sul, que é o povo de Judá, como se todos eles fossem, nós usamos a mesma palavra, tanto para os israelitas, quanto para o judeu. Mas, de certa forma, o que muda aqui? O povo de Israel, que ficou sendo conhecido como povo de Israel, foram as 10 tribos, que eu acredito que você conhece essa história. Foram 10 tribos, que quando o reino de Salomão, quando Salomão morreu, o único povo de Israel foi dividido em 2 povos. Se tornou então o povo de Israel, que foram as 10 tribos. Agora, que quem estava como rei dessas 10 tribos era Jeroboão, e você deve ter ouvido falar muito na Bíblia sobre Jeroboão, filho de Nebate. Deixe-me esclarecer isso aqui. Filho de Jeroboão, Jeroboão, filho de Nebate,
então ficou com as 10 tribos de Israel, que era conhecida então como tribos do norte, como o reino do norte. Agora, pela linha sucessória, quem deveria assumir o povo de Israel, as 12 tribos, era justamente o filho de Salomão. Então, o filho de Salomão, que deveria então assumir todo o reino de Israel. Mas como houve a divisão, esse filho de Salomão, que a Bíblia registra o seu nome de Roboão, ele só teve sob o seu domínio apenas 2 tribos. E essas 2 tribos é que nós chamamos então na Bíblia de Reino do Sul, e que é justamente quando a Bíblia se refere a Judá, separando ou diferenciando de Israel. Então, na história, existe uma diferença a partir da morte de Salomão entre o povo de Judá e entre o povo de Israel. O povo de Judá, essas 2 tribos tiveram reis diferentes das 10 tribos que era o povo de Israel. Então, nesse momento, quem foi cativo à Babilônia por Nabucodonosor foi o povo de Judá, o reino do sul, quando Joaquim estava reinando sobre esse povo. Quem foi cativo à Assíria foi o povo de Israel, ou do reino do norte, foi cativo quando aqui quem era o seu rei era por nome de Peca. Tá? Então o povo Israel, de Israel, o reino do norte, pode até ter tido 2 levas, se nós formos pensar bem, até por uma questão de quantidade, né? Aqui o povo de Israel era formado por 10 tribos, o reino do sul, o povo de Judá, era formado apenas de 2 tribos. É claro que quando isso aconteceu, nem mais Jeroboão, filho de Nebate, estava reinando, que já eram outros reis, que foi na história entre 740 e 721 a.C., e também nem foi Roboão, porque quando esses aqui foram cativos à Babilônia, isso aqui era no ano 597 a.C. Então, primeiramente aconteceu o cativeiro assírio com o povo de Israel. Muitos anos depois veio acontecer o cativeiro babilônico com o povo de Judá. Agora, só para a gente talvez nos situar na história, o povo de Israel saiu do Egito. Quando a gente estuda na Bíblia, no livro de Êxodo, é claro, o Êxodo, a saída do povo do Egito, isso aconteceu, a saída do Egito aconteceu no ano de 1250 a.C. E como a gente sabe na história que o povo saiu do Egito sob o comando de Moisés, passaram 40 anos peregrinando no deserto, para poder entrar em Canaã, entraram sob a liderança de Josué. Depois que Josué morreu, o povo passou então séculos a serem liderados pelos juízes, e na época que eles ainda eram liderados pelos juízes, eles pediram então a Deus um rei. Então nós lembramos que na sequência da história, o primeiro rei de Israel, qual que é o nome dele? O primeiro nome do rei é Saul. O segundo rei de Israel, ainda o povo não estava separado, o segundo rei foi Davi. Depois o terceiro rei foi o rei Salomão. Mesmo com toda a sua sabedoria, Salomão, por um certo tempo, ele passou a adorar deuses e não Deus. Foi onde que Deus deu como sentença, eu diria como castigo, como punição, o rei de Israel não ficaria na descendência de Salomão. Veio para 2 tribos apenas
para o seu filho Roboão e as outras 10 tribos para Jeroboão, filho de Nebate. Na verdade, como já se conheciam, o reinado de Salomão não terminou favorecendo o povo. A gente vê na história que no final de Salomão o povo tinha altas cargas tributárias, então o povo não queria nem saber de ser governado mais pelo filho do próprio Salomão. E, embora Deus já havia avisado para o próprio Jeroboão, por intermédio do profeta Aías, que ele assumiria o reino de Israel, mas o que acontece? Foi justamente por causa da desobediência, do afastamento de Salomão por um certo período de Deus, se entregando a ídolos, a deuses, que então veio como sentença, como punição, o reino sair da linhagem de Salomão. Então, cativeiro egípcio, a história de Faraó. Cativeiro assírio, o povo de Israel. Cativeiro babilônico, o povo de Judá. Eu acho que eu consegui resumir aí para vocês, para a gente poder se situar no tempo. Se ficou um pouco confuso, foi tudo muito rápido, volta um pouco esse vídeo, vê novamente esse desdobramento da história, que pode ficar claro, ok? Ficar um pouco mais claro. Vamos falar do primeiro item sobre, então, as finalidades do despertamento, que nós falamos da restauração nacional de Israel, que eu disse que é a restauração nacional de Israel, e também a restauração espiritual. Quanto à restauração nacional, Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Ou seja, Deus tinha um propósito para realizar, e Deus incutiu, e Deus colocou a vontade dele no espírito do homem. Que homem? No caso de Ciro. Ciro, o rei Ciro, um rei persa, foi onde Deus colocou a vontade dele. Veja bem, embora fosse Ciro um rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus. Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no seu espírito. Como era o espírito de Ciro, que Deus colocou a sua vontade? O espírito de Ciro era dominado pelas tradições e pela idolatria. Porém, a fim de que ele cumprisse os seus desígnios, a fim de que Ciro cumprisse os desígnios de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus relativo ao povo de Israel, conforme Deus tinha falado pelo profeta Isaías. Na lição anterior, nós frisamos também que cerca de 200 anos antes de Ciro vir a ser um rei persa, Deus já havia falado pela boca de Isaías que levantaria Ciro para libertar o seu povo. Então, em Isaías, no capítulo 44, no versículo 28, a Bíblia diz o seguinte: Isaías profetizando 180 anos, dizendo: que digo de Ciro? Deus falando para Isaías, e Isaías registrou em seu livro. Que digo de Ciro? É meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém. Ciro dizendo a Jerusalém: tu serás edificada. E Ciro dizendo ao templo: tu serás fundado. É de se estranhar, nós estranhamos, porque Deus despertou justamente o espírito de um rei de uma nação idólatra. Deus despertou justamente o coração, o espírito de um homem que tinha um coração dominado pelas tradições e também pela idolatria. Mas é Deus que estava no comando de todas as coisas. E o que nós podemos dizer em nossos dias? Que é Deus que está no comando de todas as coisas. Os homens governam, os homens agem, às vezes pensando que estão fazendo apenas baseado na sua inteligência. Mas acima de todo governo, acima de qualquer rei, nós temos um Deus que governa e comanda todas as coisas. Vamos falar sobre a restauração espiritual de Israel, no nosso top item 2. Diz: Deus quer usar o homem como seu instrumento.
Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus. Olha que interessante. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus. Aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. Deus orienta, mas seguir a orientação divina fica sob a decisão do homem. É o homem que decide. O homem, ele continua tendo livre-arbítrio. Eu quero seguir a Deus, tem livre-arbítrio. Eu quero parar de ser arbítrio. Quer seja convertido ou não seja convertido. Deus respeita a vontade humana. O homem é livre para obedecer ou não a orientação divina. Por isso, nem todos que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente o seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Então vejamos, aqui nós estamos falando de despertamento espiritual, né? Nós estamos falando de despertamento e progresso espiritual. Nós estamos falando de despertamento e progresso espiritual. O que o nosso autor disse? O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Ponto. Por isso, nem todos que experimentam um despertamento, adquirem o mesmo progresso espiritual. Às vezes, para receber o despertamento, a pessoa, ela obedece à orientação divina. Porém, ela não progride, não progride espiritualmente. Porque o seu coração está aberto para o despertamento, mas não está aberto para o progresso espiritual. É o que nós lemos, porque não abre igualmente o seu coração para Deus. E o progresso espiritual se dá justamente por obedecer à orientação divina. Vejamos bem, aqui nós estamos falando praticamente ou certamente da sujeição do homem a Deus. Nós estamos tratando da submissão do homem a Deus. Algo que nós aprendemos em uma de nossas lições, porque nós estamos falando do homem obedecer à risca a orientação divina, mas antes nós vimos que o homem tem o livre-arbítrio para obedecer ou não obedecer à orientação divina. Por quê? Biblicamente, sujeição e submissão, biblicamente, ela tem um outro significado do que nós entendemos em nossos dias. A palavra sujeição na Bíblia, ela é uma palavra derivada de um termo grego por nome. Deixe-me colocar aqui, não sei mais aonde, mas eu vou colocar aqui um termo grego por nome tá certo aqui, meu? I com H primeiro aqui, né? Hipotasso. Submissão é uma palavra derivada de um termo grego, o termo hipotasso. E no estudo que a gente faz, essa palavra traduzida que significa sujeição, ela significa submeter-se voluntariamente. O homem é orientado a seguir, a obedecer, a seguir à risca a orientação divina. Isso parece uma coerção, isso parece uma imposição. Mas a submissão e a sujeição divina significa, dentro desse termo, biblicamente, que nós submetemos a Deus uma submissão. Eu não sei se vai aparecer nessa parte aqui do vídeo, mas uma submissão voluntária. Uma submissão voluntária. Quando nós dizemos que nós somos submissos a Deus, quando eu digo que nós somos sujeitos a Deus, essa sujeição, essa submissão, elas são voluntárias. Ninguém é obrigado, ninguém é imposto, tem como imposição servir a Deus. Esse servir, essa sujeição, essa submissão, significa eu dizer que voluntariamente eu sou submisso.
Biblicamente, a sujeição, a submissão são submissões e sujeições voluntária. Eu voluntariamente, eu sou submisso a Deus. Eu voluntariamente, eu sou submisso às ordens de Deus. Eu voluntariamente, eu sou submisso às orientações de Deus, submisso às orientações do líder da minha igreja, ao meu pastor, por exemplo. Tudo isso de forma voluntária. Mas o que Deus espera de nós? Provérbios capítulo 23, versículo 26. Provérbios 23, versículo 26, nós vamos ler na Bíblia Deus falando: dá-me, filho meu, o teu coração, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem o meu caminho. Nós vemos aqui que Deus, Ele quer orientar. Nós vimos que Deus quer trabalhar no coração do homem para que o homem observe, para que o homem siga os caminhos do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e versículo 5, a Bíblia diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O versículo 5 vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. É aqui onde está a nossa entrega a Deus, de corpo, alma e espírito. É isso que Deus espera de nós. E será que nós estamos assim fazendo, para que Deus verdadeiramente venha contar com nós como instrumentos para realizar a sua vontade? Então, durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muito dos costumes da Babilônia. Como eles estavam cativos, aprenderam muitas práticas babilônia. Porém, haviam aprendido a lição concernente à vontade de Deus. Qual lição? Não servir aos deuses das nações e não adorar ídolos. Esse sempre foi uma fraqueza, uma falha dentro do povo de Israel, mas as lições, ou mesmo, a ida ao cativeiro serviu de lições para que eles abandonassem servir aos deuses das nações e não adorar os ídolos. Então, antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo da cabeça aos pés. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo da cabeça aos pés. No livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 2 e versículo 3, a Bíblia diz: ouve, ó céus, e dá ouvido, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Deus se dirigindo a Israel. Porque o Senhor tem falado: criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim, se referindo ao povo de Israel. Profeta Isaías profetizando para o povo de Israel, e aqui nesse aspecto ao povo de Judá, né? E diz mais ainda: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ou seja, tudo isso Deus falando para o profeta, por intermédio do profeta Isaías, antes do cativeiro. Mas e depois do cativeiro? A lição diz: agora havia sido curado da idolatria para sempre. Eles foram castigados e aprenderam que somente Deus poderia resgatar o povo dele do cativeiro. Tanto do cativeiro assírio, que aconteceu em 740 e 721 a.C., quanto do cativeiro babilônico, que aconteceu por volta do ano de 597 a.C. Então, para Israel, o sofrimento resultou no despertamento, e o despertamento na sua restauração espiritual. Então, Deus restaurou Israel, o avivamento para Judá. Deixe-me falar aqui especificamente para Judá, que estava no cativeiro babilônico. Deus restaurou Israel como nação,
quando lhe foi dado ordem para Ciro, para voltarem para suas terras, reerguerem então o templo e também Deus lhes deu o despertamento espiritual. Bem, a finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Eu quero ter a minha vida espiritual restaurada, eu quero ter a minha vida espiritual em dia diante de Deus. Se você quer ter a sua vida espiritual também restaurada, nós vimos aqui como exemplo um dos princípios que nós devemos clamar pelo despertamento. Então, após o despertamento, queiramos também a restauração espiritual. Para encerrar esse segundo tópico, nós podemos concluir que as finalidades do despertamento envolviam, como nós lemos, a restauração nacional e espiritual de Israel. A primeira restaurou a prática, a primeira finalidade restaurou a pátria. E a segunda, restaurou o homem da idolatria dos deuses pagãos do exílio. Vamos para o nosso terceiro item. Essa lição é composta de quatro itens. Quatro tópicos. E eu estou aqui acelerando para terminar dentro do tempo estimado. Quero terminar dentro de 40 minutos, mas me parece que eu já entrei nos 40. Mas vamos lá. Deus cumpre as suas promessas. Primeiro, a fidelidade de Deus em suas promessas. Segundo, Deus renova as suas promessas de bênção. Terceiro, Deus renova a fé dos abatidos. Primeiro, nós vimos que a fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Quando nós estamos falando de Ciro, quando nós estamos falando do cativeiro babilônico, estamos falando da parte do povo do Reino do Sul, que é o povo de Judá. E bem como a derrota da Babilônia diante do exército persa, ou melhor, medo-persa, sob o comando de Ciro, que era o rei persa. Jeremias, capítulo 25, versículo 10, versículo 11, a palavra de Deus vai mostrar Jeremias falando sobre o que iria acontecer. O cativeiro dos 70 anos, o cativeiro babilônico dos 70 anos, ele havia sido anunciado por Deus que ia usar uma outra nação para poder punir Israel. Veja como tudo, ou melhor, para punir Judá. Veja como tudo está no controle de Deus. Deus ia levantar uma nação para poder punir Judá. Depois Deus levantou uma outra nação para poder punir a nação que puniu Judá. Vê se tudo não está no controle de Deus. Josué, onde é que eu vejo isso? Jeremias, capítulo 25, versículo 10 versículo 10 primeiro, versículo 10 e versículo 11. Deus disse por intermédio de Jeremias: e farei desaparecer dentre eles, dentre o povo de Deus, o povo de Judá, o gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. Deus disse: e toda essa terra, se referindo ao povo de Judá, e toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. E essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Deus avisou que além do povo de Deus, o povo Judá, outras nações também estariam servindo a Babilônia. Bem, e o que Deus diz na continuidade, no versículo 12 e no versículo 13 para Jeremias? Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, agora a Babilônia, diz o Senhor, visitarei o rei de Babilônia, castigando a iniquidade e a terra dos caldeus, farei delas ruínas perpétua. Agora, o povo que havia castigado o povo de Deus, agora Deus falando que visitaria a Babilônia, o povo caldeu, e faria dele ruínas perpétuas. Versículo 13 diz: e trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber, tudo
quanto está escrito nesse livro que profetizou Jeremias contra as nações. Eu espero que vocês tenham entendido esse trecho também, de que Deus usou a Babilônia para poder castigar Israel. Depois Deus castiga a Babilônia por intermédio do reinado persa, por ter castigado Israel. E assim, de uma forma ou de outra, você vai entendendo que o controle das nações, até o fim dos tempos, estará nas mãos do nosso Deus. Deus renova as suas promessas de bênção. Tópico 2. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. Em cada despertamento, Deus renova e vivifica as promessas de bênção. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo. Isto é, as riquezas da glória de Cristo, que Cristo ganhou na cruz para dar àqueles que o servem. Quais são as riquezas da glória de Cristo que Cristo dá para aqueles que o servem? Então nós vimos as bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Nós estamos vendo que em cada despertamento Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos. Que bênçãos são essas? Bênçãos espirituais. Batismo no Espírito Santo é uma bênção espiritual. Dons espirituais são bênçãos espirituais. Despertar os corações para ter uma fé renovada e cura do corpo também são bênçãos espirituais. Então nós estamos vendo que Deus renova as suas promessas de bênção em cada avivamento. Que queiramos nós então avivamentos constantes das nossas vidas. Eu não ia falar, mas deixe-me falar. Avivamento não está relacionado a aspectos externos. Avivamento não está relacionado a comportamentos, não está relacionado a práticas, a rituais e cultos, não. O avivamento verdadeiro, ele não é uma representação exterior. O avivamento verdadeiro é aquele avivamento em que o coração do homem, ele é despertado para estar verdadeiramente em comunhão, servindo a Deus, em qualquer época, em qualquer tempo. Nós vimos que Deus despertou o coração de Ciro, internamente despertou o espírito de Ciro. Nós vimos que Deus despertou a Daniel a orar. Deus produz o avivamento no interior, no coração, no espírito do homem. Então, o verdadeiro avivamento não está relacionado a movimentos, a liturgias, a práticas, a rituais que acontecem em determinadas denominações. Demonstrar que é verdade, que tem o verdadeiro avivamento é justamente a sua intimidade e a sua comunhão que você tem com Deus verdadeiro. Ok? Vamos para o nosso terceiro tópico, para terminar ou melhor, terceiro item desse tópico, para irmos para o último tópico. O meu horário está avançando. Deus renova a fé dos abatidos. Veja que importante. Pelo despertamento espiritual, Deus cria um ambiente de fé, um ambiente de expectativa e eu diria até de perspectiva e um ambiente de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se continuar acesa a chama da oração. Foi despertado? Quer ter um progresso espiritual? Mantenha acesa a chama da oração. Todavia, isso só pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. É por isso que a palavra de Deus nos orienta em Tessalonicenses: orai sem cessar. O crente ele pode orar 24 horas por dia se ele quiser, uma vez que orar é falar com Deus. E nós não precisamos abrir a nossa boca para falar com Deus. Deus ele conhece o nosso pensamento. Nós podemos falar em Deus por intermédio do nosso pensamento. Quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos em conexão, em contato com Deus, Ele ouve as nossas palavras sequer sem que saia uma palavra da nossa boca. Então é possível orarmos sem cessar. Para terminar esse tópico, nós vimos que Deus é fiel em cumprir suas promessas dadas ao seu povo. Além de vivificar e renovar as promessas, Ele também renova a fé
dos que estão abatidos. Você está abatido, você está desanimado, você não está mais acreditando, você está sem perspectiva, sem expectativa, sem fé. Então, busque em oração um despertamento espiritual para que Deus avive a sua vida, para que você tenha um progresso espiritual. Vamos para o nosso último tópico, que vai falar que o despertamento torna os homens obedientes. Despertamentos tornam os homens obedientes à palavra de Deus. Se eu não vivo na obediência, eu estou precisando de um despertamento para que eu me torne obediente à palavra de Deus. Primeiro, o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Como era que Deus determinava? E nesse culto não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Sabe aquele negócio? Poxa vida, lá na Babilônia isso era legal. Vamos colocar isso aqui no culto da nossa igreja. Não, nós estamos vendo que não foram introduzidas novas formas de culto, não em qualquer mistura de doutrina da Babilônia. Babilônia é Babilônia, povo de Deus é povo de Deus. Mundo sem Deus é mundo sem Deus. Igreja de Deus é igreja de Deus. Então, formas de culto, misturas de doutrinas não devem ser trazidas para dentro da igreja como uma forma de cultuar a Deus. Então, o culto, o despertamento, ele faz com que fez com que o culto foi restabelecido em Jerusalém, exatamente como determinava a palavra de Deus. O crente despertado, voltando aqui um pouquinho, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis, ou desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, ou seja, nos limitarmos para, por intermédio do Espírito Santo, nos limitar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, não querermos ir além nesse sentido. O Salmo de número 119, no versículo 12, diz: inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. E esta forma de proceder, esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro sou de todos aqueles que te temem e dos que guardam os teus preceitos. É isso que isso está em Salmos 119, 63, é isso que nós buscamos. Nós buscamos a comunhão uns com os outros, de todos aqueles que temem e guardam os preceitos. Guarda os preceitos de Deus, que é o meu Deus, fica fácil vivermos em comunhão. Mas se a pessoa está fazendo parte do reino de Deus e vivendo com práticas do mundo, então a comunhão ela fica comprometida. Então que nós queiramos viver, comportar, falar, agir, tratar uns aos outros segundo os ensinos da palavra de Deus. Vou concluir esse quarto tópico, vamos concluir essa lição fazendo uma síntese dos principais tópicos em 1 minuto. Conclusão. O despertamento espiritual, primeiro nós vimos que o despertamento espiritual, ele emana de Deus, por isso ele usa os instrumentos que achar necessário para cooperarem com a sua soberana vontade. O segundo item, no segundo tópico, nós vimos que as finalidades do despertamento envolviam as restaurações nacional e espiritual de Israel. A primeira restauração é a pátria, que é a restauração nacional, retorno à sua pátria, e a segunda restauração do homem da idolatria dos deuses pagãos do exílio. Estaria livre dos deuses pagãos que eles até assimilaram alguns costumes lá na Babilônia. Nosso terceiro tópico disse que Deus é fiel em cumprir suas promessas dadas ao seu povo, além de vivificar e renovar as suas promessas. Ele também renova a fé
dos que estão abatidos. E o nosso último tópico disse que um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra de Deus. Depois que houve um despertamento, no retorno do exílio babilônico, nunca houve introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. Para a gente finalizar, o ponto central da nossa lição é: a submissão à vontade de Deus gera o despertamento espiritual. E eu lembro que nós falamos o significado de submissão, biblicamente falando, é uma submissão voluntária. Nós sujeitamos-nos a Deus e aos nossos irmãos voluntariamente. Vamos encerrar? Chegamos então ao final da nossa segunda aula desse terceiro trimestre de 2020. Eu quero te parabenizar por completar o estudo dessa lição. Na próxima aula, estudaremos sobre despertamento, que o despertamento renova o altar. O despertamento renova o altar. Será que o seu altar precisa ser renovado? Será que o altar de Cristo na sua vida precisa ser renovado? Vamos ver na nossa próxima aula. E eu quero repetir, se você gostou dessa lição, clique aí em curtir, aperte aí em curtir, deixe o seu comentário e compartilhe essa aula. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações clicando no sininho. Assim você será avisado cada vez que postarmos um novo conteúdo aqui no nosso canal. E com isso as nossas aulas terão cada vez mais alcance. E eu quero te lembrar que tudo isso é gratuito, é 0800, é free, não tem custo nenhum. E nós vamos encerrar por aqui. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a vida da sua família e eu te espero na nossa próxima aula.